Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Para quem é novo, para quem ainda não me conhece, eu sou tarólogo há 13 anos e há pouco tempo atrás eu resolvi me sentar, pedir inspiração para Maria Padilha, gravei a primeira leitura e foi assim então que nasceu esse canal. Através desse canal eu quero que pessoas encontrem respostas e tenham, assim como eu tive um dia minha vida transformada, minha história transformada. Eu desejo que através desse canal, Maria Padilha ela possa também ajudar outras pessoas e que a vida de vocês encontre um sentido, encontre o rumo e que através aqui desse canal, através dessas leituras, você encontre as respostas que está precisando, tá bom? Então, enquanto eu vou embaralhando minhas cartas, eu te convido a olhar bastante para cima das velas, traz as tuas intenções, a tua intuição, conversa com Maria Padilha e pede que ela fale com você nesse vídeo, que a resposta de hoje, ela não somente faça sentido para tua vida, mas também que tudo aquilo que for falado aqui possa realmente acontecer para você. Gente, enquanto embaralho aqui as cartas, eu vou dando os recadinhos que eu preciso dar no início do vídeo. Hoje estou trazendo para vocês uma novidade. Como todos os meses, eu gosto sempre de trazer algo novo por aqui. Esse mês nós temos então um novo deck, um novo tarô, aqui com as bordas douradas, um tarô muito intuitivo, muito lindo, que eu estava já há muito tempo esperando por ele. E esse tarô aqui ele é o Fyodor Pavlov tarô, um deck muito lindo, maravilhoso. Então, novidade do mês aqui para vocês, tá bom? Quem quiser acompanhar mais detalhes sobre esse deck, me segue lá pelo Instagram. Eu vou estar postando um reviews curtinho dele por lá. E se vocês querem conhecer mais também as cartas, me peçam aqui nos comentários que de repente eu posso estar criando um review novo para vocês aqui do YouTube também. E como eu falei das redes sociais, sou muito novo por aqui, então me sigam por lá também. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Vira e mexe eu apareço, posto uma fotinho minha para que vocês me conheçam, para que saibam quem eu sou. E é claro também, assim que eu conseguir voltar a morar no Brasil, por enquanto eu estou na Alemanha, vai ter muito conteúdo legal para vocês. Vai ter a construção da minha sala de atendimento, vou ensinar rituais, vou ensinar como que eu cuido de Maria Padilha, rituais de atração, de prosperidade, rituais amorosos. Me sigam por lá que vai ter muita coisa bacana. E algo muito importante de eu falar para vocês também, não posso nunca deixar de dar esse recado. Gente, por favor, fiquem atentos com golpe, fiquem atentos com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer trabalhos espirituais, se oferecer ritualísticas, saibam que não sou eu, saibam que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para vocês, chama a polícia, bloqueia já na hora, nem respondam, tá bom? Quem precisar falar comigo nas redes sociais Herdeiro da Magia, ou então através do e-mail herdeirodamagia@gmail.com. Bom, Padilha, eu já dei os recadinhos que eu precisava dar no início do vídeo. Então eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a partir desse momento eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem. Eu peço que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. E também peço, claro, proteção para que nenhum espírito obsessor tenha força de atrapalhar essa leitura, para que impeça a mensagem de chegar a quem precisa. Ao povo cigano peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho então com o baralho cigano, buscando respostas, confirmações ou novidades que possam tocar o coração de quem chegou até aqui. Que assim seja e que assim será. Gente, aproveitem a leitura, ouçam as palavras com concentração, tá bom? Lembrando vocês que esse momento aqui é nosso, somos eu, você e Maria Padilha. Então esqueça um pouquinho da família, esqueça um pouquinho dos amigos. Se concentra para que, como eu falei, essa mensagem ela não somente faça sentido para a tua vida, mas também que tudo que for falado aqui possa acontecer para você. Como sempre, corta em dois, escolha o montinho da esquerda e a gente vai descobrir juntos, então, a mensagem que a Padilha trouxe aqui para esse vídeo. Vamos lá, então? Chegamos com a carta do 4 de espadas. Primeira carta aqui dessa leitura. Nós temos os enamorados. Gente, algumas cartas eu não vou mostrar por tanto tempo aqui na tela, porque esse tarô ele tem algumas imagens um pouco sexualizadas, tá? E pode ser que o YouTube, de alguma forma, possa me barrar. Vamos lá, o 5 de ouros. Nós temos o 7 de espadas. O 4 de ouro. O 2 de ouro. O 4 de paus. O 8 de espadas. O Ás de paus. E finalizamos a primeira parte da leitura de vocês com o 3 de ouros.
Eu já tô vendo duas coisas muito legais aqui nessa leitura, tá? A primeira delas, que eu já preciso ressaltar para vocês. Por algumas cartas que estão aqui nessa mesa, eu posso afirmar para você que tem uma outra leitura aqui do meu canal que seria interessante você assistir. Eu acredito que foi a leitura de segunda-feira, agora passada. Eu tô te falando isso porque eu tenho cartas aqui que meio que me indicam que parece que a Padilha está falando com a mesma pessoa, sabe? Com o mesmo grupo de pessoas novamente. Eu tenho cartas como 4 de espadas, tenho carta aqui como 4 de ouros, como 4 de paus, que também se repetiram na leitura da semana passada, e da segunda-feira passada, perdão, e com um outro deck, tá? Então muito interessante que você veja. Essa pra mim é a primeira coisa que eu já vejo aqui nessa leitura. E algo que vem me chamando a atenção também, já aqui para que eu possa falar para você, é que dessa vez a Padilha está chegando aqui com uma leitura um pouquinho até mesmo inclinada ao financeiro. Eu tenho cartas aqui falando um pouquinho sobre dinheiro, falando sobre financeiro. E esse canal aqui, por ser um canal dedicado a Maria Padilha, as leituras muito mais, elas vêm direcionadas ao lado amoroso. São leituras muito mais ligadas a sentimentos, sabe? Ligadas à cura emocional. Mas claro que ela também fala sobre financeiro, né? Mas quem me acompanha há mais tempo percebe, né, que muito mais são leituras amorosas. E hoje, pelo que eu vejo que a Padilha vem trazendo algo até mesmo um pouquinho ligado ao teu campo financeiro também. Talvez você não deva se preocupar somente com o seu lado amoroso, com o seu lado emocional. Talvez existem decisões aqui que podem afetar ou trazer um novo caminho para o teu lado financeiro. Eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho. Se a Padilha me pedir, obviamente, eu vou usá-las. E como sempre, nós vamos vir carta por carta para que você saia daqui sem dúvidas, para que você tenha certeza que Maria Padilha está falando com você na leitura do vídeo de hoje. Já por ter aqui comigo o 4 de espadas como a primeira carta dessa leitura, eu vejo já que nessa semana vem te pedindo muito equilíbrio, onde você consiga equilibrar impulso e até mesmo estratégia. Muitas vezes o 4 de espadas ele fala sobre uma pausa, ele fala sobre a gente refletir, sobre reflexão, sobre descanso. E esse descanso que ele é necessário para você justamente para que você encontre equilíbrio e não age por impulso e possa talvez até mesmo aqui buscar algumas estratégias melhores para que você consiga de repente desafogar alguma situação que você está precisando desafogar. Alguns de vocês talvez dar a volta por cima de alguma situação. Mas eu vejo que existe um grupo que a Padilha está falando fortemente aqui nessa semana, que está precisando também, além do lado emocional, equilibrar aqui o financeiro. E para essa semana a Padilha te pede um pouco de silêncio, um pouco de preparação, um pouco de clareza. Algumas pessoas costumam até ter medo dessa carta aqui do 4 de espadas, porque associam ela sempre a algo muito negativo. Mas muito pelo contrário, muitas vezes eu vejo que o descanso ele faz com que a mente possa ser mais criativa, o descanso faz com que a gente consiga tomar decisões mais acertadas, decisões mais sábias, com o pé no chão muitas vezes. E principalmente pelo que eu vejo aqui, as decisões que você precisa tomar, elas não são ligadas ao teu campo emocional. Você precisa que tomar decisões durante essa semana com muito mais estratégia, com muito mais racionalidade, com muito mais clareza mental. Deixando um pouquinho de lado, como eu te falei, o teu lado sentimental. Eu já comecei tão concentrado aqui nessa leitura hoje, gente, que eu acabei esquecendo de virar minha ampulheta lá no canto. Normalmente eu viro ela para eu poder me guiar aqui no tempo. Mas hoje eu já me concentrei antes da leitura, já conversei com Maria Padilha, bati um papo com ela. E pedi que eu mergulhasse nessa tiragem aqui como se você tivesse sentado na minha frente. Sabe? Como se realmente a gente estivesse conversando frente a frente, como numa leitura particular. E até como eu já esqueci de virar minha ampulheta, antes de eu esquecer, eu já vou te pedir um comentário também. Para que eu possa, de fato, mergulhar na leitura e ver o que a intuição vai trazer, o que Maria Padilha vai trazer, para que a gente converse, tá bom? Até porque, como eu falo para vocês, é muito importante também falar, né? É um vídeo pro YouTube, eu também dependo do engajamento, tá? Então eu vou te pedir a palavra gratidão se essa leitura estiver fazendo sentido para você. Se fizer sentido para você, comente aqui embaixo a palavra gratidão. Dessa forma, o YouTube ele vai recomendar meus vídeos pro Brasil, para países que falam português e, consequentemente, o meu canal vai crescer, tá bom? E assim eu posso ficar tranquilo, saber que vai ter engajamento e aí então eu venho aqui buscar a leitura de uma forma muito mais profunda. Bom, vamos lá. É uma semana de clareza.
É uma semana de buscar silêncio, é uma semana de olhar para dentro de você. É uma semana de deixar um pouquinho aqui que os teus pensamentos, as suas decisões sejam guiadas um pouco mais pela razão. Talvez você está se preocupando muito mais com o teu lado emocional, muito mais com o teu lado amoroso. Talvez você tenha buscado respostas aí para situações do teu futuro, do teu passado ligado ao amoroso, se alguém volta, se alguém chega. Mas a Padilha te trouxe até essa leitura para que você busque um pouco a racionalização também. Não que você deva deixar os teus sentimentos de lado, mas nesse momento que é necessário fazer uma pausa para olhar para dentro de você mesmo. A carta dos enamorados, que ela vem chegando até aqui, vou botar aqui um pouquinho mais longe para o YouTube não, vou botar a mão aqui em cima, quem sabe assim dá certo. Vamos lá. A carta dos enamorados, que ela vem chegando aqui, ela vem falando sobre escolha. Pode ser que em algumas fases aqui da tua vida, em alguns momentos aqui da tua vida, você tenha escolhido um parceiro, uma parceira, você tenha decidido muito por conta de outra pessoa, você tenha decidido muito por conta de um outro relacionamento. Mas agora essas escolhas é que elas precisam começar a ser voltadas um pouco para você. Durante essa semana, tente usar equilíbrio, porque pelo que eu vejo aqui, você talvez vai estar com muita vontade de agir. É como se a tua vontade de agir ela estivesse mais forte, sabe? Mas tu vai colher bons frutos, tu vai colher bons resultados se tu conseguir observar muito mais alguns detalhes que a Padilha está pedindo que você observe. Esses detalhes que você vai observar durante essa semana, detalhes sobre você mesmo, detalhes sobre a sua vida, elas vão fazer com que você tome decisões muito mais importantes. E até mesmo algumas situações na tua vida que parecem que estavam estagnadas, que parecem que estavam paradas, essas situações é que elas começam a se movimentar, trazendo outras perspectivas, trazendo outras oportunidades. Mas é o momento aqui de você se escolher, é o momento de você escolher a você mesmo. Você pode amar alguém, você pode estar amando alguém, mas nesse momento que você deve se amar. É isso que a Padilha fala. Se amando, você vai encontrar equilíbrio, você vai encontrar alinhamento com a sua verdade. Você vai encontrar verdades mesmo, verdades que você precisa para seguir a tua vida em frente, verdades que você precisa encontrar sobre você mesmo. E até mesmo para que você consiga superar algumas coisas que você tem sentido que de repente possam estar estagnadas na tua vida. E aí eu falo de superação e já pego logo aqui esses 5 de ouros, que enquanto eu estava aqui falando da carta dos enamorados, os 5 de ouros já estava me chamando a atenção aqui na mesa. Isso aqui eu posso deixar bem pertinho de vocês. Esses 5 de ouros eu olho para cá e eu vejo que talvez o medo da escassez faz com que você não esteja tendo... Como é que eu posso te falar? Não seria esperança a palavra que está vindo aqui na minha mente, não necessariamente essa. Mas é como se os medos de passar dificuldade, talvez, o medo de não conseguir, eles estão se sobressaindo muito mais do que todo o aprendizado que você já teve. Eles estão se sobressaindo muito mais do que todo o fortalecimento, do que toda a persistência daquilo que você já aprendeu. E a Padilha vem aqui me mostrando que você olhando para dentro de você, você consegue superar essas dificuldades, você consegue superar esses medos. Você consegue se planejar melhor. Porque eu vejo que aprendizado já tem. Falta agora aqui organização para que algumas ideias, alguns projetos, que talvez até mesmo venham sendo adiados aí na tua vida, eles possam agora, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, começar a ganhar mais força e começar a serem colocados em práticas por você. Como eu falei aqui atrás com a carta dos enamorados, né? São escolhas. E essa pausa aqui que esse 4 de espadas começou trazendo na tua leitura, essa pausa ela vai ser muito importante, ela vai ser muito necessária. Eu acredito que com essa pausa, você vai conseguir colocar todo o teu aprendizado, tudo que você aprendeu, toda a tua maturidade, toda a organização das tuas ideias, dos teus projetos, que como eu falei até mesmo para alguns de vocês aqui, pode ser que vinham sendo adiados, agora sendo começados a colocar em prática. Mas isso você olhando um pouco para você, tá? Essa leitura aqui a gente tá falando de você. A gente tá falando aqui sobre destrancar caminhos.
sobre abrir caminho, sobre novas oportunidades, desde que você consiga também se priorizar de alguma forma. Eu até diria assim, ó, com esses 5 de ouros aqui, não permite nesse momento que nenhum tipo de distração te afaste dos seus objetivos principais. Talvez por outras vezes, outras situações, como eu falei, até mesmo por outras pessoas, por um outro amor, você tenha te afastado aí de objetivos que são os seus objetivos, eu até direi isso aqui. Tem mais aqui financeiro, tá? Já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre estratégias. É uma fase que talvez cautela seja necessário. Como eu falei ali atrás, observa muito mais os detalhes. Você conseguindo observar os detalhes, você vai conseguir tomar decisões importantes com muito mais clareza, com muito mais leveza, com a tua mente muito mais descansada. Observe um pouquinho mais os detalhes. Sabe, não age por impulso. Perdão. Essa carta, gente, muitas vezes ela fala sobre estratégias. Tem um lado negativo dessa carta, obviamente, ela é uma carta um pouquinho, né, que fala às vezes sobre pessoa traiçoeira, algo nesse sentido. Mas ela é uma carta que ela também tem um lado positivo quando ela vem numa leitura particular como essa aqui, que está falando sobre você e não sobre terceiros. Eu até diria que olhando para esses 7 de espadas aqui, eu vejo muito, me vem muito aqui na mente a palavra inteligência. Inteligência emocional, inteligência... Eu não digo que seja necessariamente frieza a palavra, mas inteligência emocional. Sabe assim, aquele momento que talvez o coração precisa sair um pouquinho de cena para que a mente ela entre em ação e possa tomar as decisões não com o coração, mas sim com a mente? Eu diria que esse seria aqui o momento e que o 7 de espadas ele vem reforçando para mim. Cautela, estratégia, inteligência. Pensa um pouquinho em você mesmo. É necessário, vai ser necessário. É como eu falei, uma leitura financeira, né? Eu tô aqui, a gente está falando sobre uma leitura financeira. Talvez teus medos financeiros. O medo da estabilidade, o medo da segurança. Pelo que eu vejo aqui, você é uma pessoa que tem disciplina. Você é uma pessoa responsável, você é uma pessoa que conserva aquilo que você tem. Você é uma pessoa que busca firmeza aqui nos teus caminhos. Mas esse momento aqui ele é muito favorável para que você reveja os teus gastos. E a Padilha fala assim, ó, pensa um pouquinho também a longo prazo. Não tenta pensar só no agora. Tenta pensar um pouco mais a longo prazo, tenta olhar um pouco mais para frente. Tenta olhar um pouco mais para aquilo que vem. Talvez pequenos ajustes aí no teu lado financeiro, no teu campo financeiro, eles vão trazer muito mais tranquilidade para você nos próximos meses. Vão te trazer muito mais segurança. Mas é necessário que você enxergue o futuro, que você pense um pouco mais a longo prazo. Eu até diria aqui, eu vou até pegar esse 7 de espadas aqui de novo, tá? Com mais estratégia. Eu vou colocar essas duas cartas aqui lado a lado. Porque é justamente aqui estratégias também sobre pensar nos próximos meses. Não sei se você tem gastado demais, não sei se você está economizando demais. Algo aqui precisa ser equilibrado. Alguma decisão precisa ser equilibrada para que as coisas possam fluir. E que nos próximos meses, Padilha me diz aqui que você vai ver muita diferença. Eu até diria que pela leitura que eu estou vendo aqui, a energia dessa semana traz uma leitura de confiança misturada com expansão e clareza. Onde você vai conseguir aí colocar alguns planos em prática, alguns planos em ação. Pensando de forma muito mais suave, muito mais equilibrada. E aí chegamos aqui com o 2 de ouros. Só tomar aqui um copinho de água, gente. Eu vou falando, a garganta vai ficando seca e eu acabo esquecendo de hidratar. Mas vamos lá. Esse 2 de ouros aqui, ele vem me trazendo equilíbrio, ele vem me trazendo
adaptações, como eu te falei ali atrás, que são necessárias, que vão gerar-se movimentos, mas que você vai conseguir colocar as suas prioridades em prática. E eu até diria que a Padilha fala aqui que financeiramente falando, um pouco mais de flexibilidade para você também, aqui novos caminhos abrindo, com decisões e com... Sabe assim o que eu sinto? Que a palavra administração, como se nesse momento você começasse a administrar até mesmo a tua vida financeira, o teu lado financeiro com muito mais flexibilidade, com muito mais, sabe assim, com prioridades. O que realmente é prioridade para mim? Mas não que você deva gastar somente com o que é sério, sabe? É muito importante a gente se mimar também. É muito importante a gente comprar coisas que a gente gosta, que façam a gente se sentir feliz. Pequenos presentinhos ou comer algo que a gente gosta de comer. É muito importante para que a gente se sinta vivo também. Faz parte, né? Não é só sobre trabalhar, guardar dinheiro, juntar dinheiro. Não é só sobre isso, não. Eu, por exemplo, tenho meus decks de tarô. Amo comprar. Todo mês, pelo menos 1, 2. Eu tento comprar enquanto eu tô aqui na Alemanha. Tenho mais acesso a eles. No Brasil é algo um pouco mais caro. Mas eu tento, até para que eu me sinta vivo, até para que eu me sinta bem comigo mesmo, que eu me sinta feliz. Mas economizando dinheiro. Eu tenho que voltar pro Brasil, eu quero voltar pro... eu quero. Quero construir minha sala de atendimento. Então tudo isso aí demanda de gasto. E tô te falando isso porque é a energia que eu sinto aqui para você nessa semana. Você pode, você deve fazer por você. Mas e alguns planos aí que você quer, algumas coisas que você quer colocar em prática para os próximos meses? Talvez algumas de vocês aí que pode ser que tenham um comércio próprio, estão precisando destrancar algum caminho, estão precisando fazer com que as vendas melhorem de alguma forma. Será que de repente não tem algo aí que está um pouco lento, um pouco travado, porque você colocou demais o teu emocional na frente? Talvez porque você tenha colocado demais outra pessoa na frente das decisões. E agora, só botar minha música aqui que parou, gente. E agora é o momento que você precisa equilibrar de novo, voltar os teus olhos novamente para o teu trabalho, voltar os olhos novamente para o teu emprego, se você é funcionário. Será que de repente algum relacionamento, algum final de relacionamento aí não tenha te desestabilizado a um ponto também de você ter se desorganizado financeiramente? E a Padilha está te trazendo aqui nessa leitura para que você volte a tomar o controle da tua vida? Eu olho aqui para esse 2 de ouros e eu vejo que você vai sim conseguir tomar decisões muito mais importantes, muito mais equilibradas, e que há poucos meses à frente você já vai conseguir ver muita diferença chegando aqui na tua vida. E se você crê que essa leitura ela é para você, se você quer que esse financeiro se organize aqui na tua vida, e que até de alguma forma que te tire dessas amarrações aqui que talvez você está fazendo com que você não enxergue novas possibilidades, está fazendo com que você não enxergue um futuro diferente, como eu falei lá no começo aqui dessa leitura. Pode ser que alguns de vocês aqui não estão conseguindo enxergar o futuro a longo prazo. Talvez alguns de vocês aqui não estejam conseguindo enxergar mudanças tão positivas. Mas eu te trouxe até aqui para que você possa enxergar, para que você se sinta merecedor, merecedora também. Tá? Então comenta aqui embaixo, deixa bastante comentário. Ativa essa energia na tua vida. Escreve aqui, eu ativo essa energia na minha vida. Eu vou entender que você chegou até essa parte da leitura e que com certeza você quer receber de Maria Padilha o que há de melhor para tua vida. E aí chegamos aqui no 4 de paus. Eu até falaria que aqui são as tuas conquistas e as tuas celebrações pessoais. Tá? Aqui a gente está falando sobre o teu pessoal. Você podendo sorrir, você podendo se sentir bem, se sentir feliz novamente, eu até falaria isso. E aqui conquistas, onde você está celebrando. Alguns de vocês até mesmo celebrando com outras pessoas também. Pode ser família, pode ser amigos, pode ser uma união que ela vem se estabelecendo, ela vem se reestabelecendo também. Mas eu vejo que vem estabilidade, que vem alegrias e que vem realizações chegando para frente, tá? Se tem alguém que realmente tenha te feito chorar, que tenha te feito sofrer, faz como o 4 de espadas que ele te pediu. Faz uma pausa, para pensar um pouquinho. Pensa um pouquinho em você mesmo, pensa um pouquinho nos teus sentimentos, nas tuas doações, nas tuas perdas.
para que agora você possa olhar um pouquinho para você e ver o quanto você também é merecedor aqui dessas alegrias que a Padilha veio trazendo. Como eu falei, pode ser que talvez alguns de vocês não estejam conseguindo enxergar o que a espiritualidade está trazendo. O 8 de espadas fala muito sobre bloqueio, sobre limitação, insegurança. E aí até por essa leitura eu falaria muito mais aqui que são inseguranças pessoais, tá? Inseguranças que você está carregando aqui dentro de você e que a Padilha fala que a gente precisa libertar essas inseguranças. Sabe o que você pode fazer? Escreve o teu nome numa vela de baixo para cima, teu nome completo, escreve, bota a tua data de nascimento, acende essa vela, faz uma oração, reza um Pai Nosso, pede que toda insegurança, todo bloqueio seja quebrado, todos os limites que foram impostos na tua vida, eles sejam quebrados. Fala assim, ó, eu quebro todos os limites, eu quebro a falta de coragem, eu quebro tudo que está impedindo que mudanças aconteçam, tudo que está tirando a minha confiança. Você acende, faz ali tua oração e pede, sabe? Tudo aquilo assim, ó, que está tampando os teus olhos, literalmente, tudo que está te prendendo, que está te amarrando, tudo isso seja desfeito, seja quebrado, independente do que quer que seja. Faz a tua oração e aí você vai pegar essa vela e você vai quebrar ela, ainda com a vela acesa, tá? Aí feito isso, quebrou a vela, você deixa queimar como queimar. Se outro pedaço sobrar, a outra metade sobrar, não tem problema. O que sobrar, você junta tudo, enrola em um papel toalha ou enrola em um paninho branco, põe num saquinho, leva para fora da tua casa e põe no lixo. Pode ser no lixo da rua, pode ser no lixo da casa de uma outra pessoa, pode ser um lixo desde que não seja o da sua casa, para você tirar tudo que esteja te amarrando, tudo que esteja te limitando. Principalmente aqui, ó, bloqueios ligados ao teu pessoal, bloqueios ligados ao teu financeiro, para que você realmente consiga se sentir confiante desse começo ou desse novo começo. Porque o que eu vejo aqui é que existe, pode até ser que para alguns de vocês, uma crença limitante, tá? Que estão impedindo aqui, ó, começos, recomeços. E esse Ás de Paus, ele chega aqui para falar que esses novos ciclos, esses começos, eles vão sim acontecer, mas também que dependem de iniciativas tuas. Então, de alguma forma, é necessário que você possa agir. Faz uma pausa, como eu te falei, para, pensa, busca novas estratégias. Deixa a tua intuição falar um pouquinho com você também. Porque aqui esse Ás de Paus, ele vem marcando que existem novas oportunidades para você, tem crescimento, mas precisa de ação e precisa de coragem também. Sabe assim aquela coisa? A espiritualidade está fazendo a parte dela. A espiritualidade está colocando todas as coisas, cada uma no seu lugar, está ajeitando as situações na tua vida. Mas depende também que você tome atitudes, que você tome iniciativa. E às vezes ficar pensando só no que... em tanta coisa ao mesmo tempo, ou em tantas pessoas ao mesmo tempo, faz com que às vezes a gente realmente trave, com que a gente realmente bloqueie. Que é a situação aqui do 8 de espadas. Mas o 4 de espadas, ele começa aquela leitura te falando, para um pouquinho e pensa em você primeiro. Fechando essa primeira parte da leitura, gente, lembrando vocês que ainda tem um baralho cigano, tá? Se a leitura ficar um pouquinho longa, me perdoem. Mas eu tô sentindo que, para mim, nós estamos frente a frente, conversando, em sintonia. E eu tô gostando do que eu tô vendo aqui, tá? Tô gostando, então não tenho pressa. Não tenho pressa mesmo. Esse 3 de ouros, que finaliza aqui a primeira parte do tarô, ele fala um pouquinho sobre o teu trabalho. Ele fala aqui um pouquinho sobre as tuas finanças. Eu até diria... essa semana, reconhecimento. Vai ter pessoas te reconhecendo. Vai ter pessoas falando, vai ter pessoas aqui te ajudando, colaborando com você. Desde que você tome as iniciativas, as atitudes aqui do Ás de Paus, tá? Vai ter pessoas aqui te incentivando, vai ter pessoas querendo ver você progredir. E vai ter você também colocando os teus aprendizados. Eu até falaria que parece até um professor com um aluno, né? Vai ter você também conseguindo colocar os teus aprendizados em prática de alguma forma. Você vai olhar, você vai enxergar essas novas oportunidades. Você vai sentir competência em você mesmo. E aí você começa a construir também o teu sucesso. Aí você começa a construir também com muita vontade, com muito trabalho, com muito esforço, obviamente. Mas aí você começa a construir também
o teu sucesso. Se talvez você está buscando por reconhecimento financeiro, por reconhecimento profissional, que a Padilha me mostra que essa semana as coisas começam a se alinhar para que você encontre esse recomeço, esse reconhecimento que você está buscando. E alguém, de alguma forma, te apoiando, alguém de alguma forma que te incentivando para que você consiga. Eu até enxergo, como eu falei, como se fosse aqui um professor e um aluno, tá? Como se o professor que estivesse mostrando aqui, ó, como fazer e onde fazer e como ir e onde ir, sabe mais ou menos isso? Como se de fato você estivesse sendo guiado. E para alguns de vocês pode até ser que isso aqui também ressoe pro lado espiritual, pode até ser até mesmo uma entidade aqui ao teu lado, algum espírito que você carrega aí com você, aqui ao teu lado, te guiando, te conduzindo, te ensinando, para que você consiga colocar esses aprendizados em prática e para que as coisas elas comecem ou recomecem a acontecer para você também. Eu vejo que existe um grupo aqui nessa leitura, eu sinto uma energia de que pode ser que as coisas estejam de fato aqui um pouco paradas por conta de medo, por conta de insegurança, tá? Mas que com boas estratégias que esse 7 de espadas trouxe aqui, com boas estratégias você vai conseguir encontrar o sucesso que você está buscando, tá? E vai ter apoio, não sinta medo aqui de estar sozinha, de estar sozinho, porque vai ter apoio. Como eu te falei, muitas vezes a gente tem que saber sim sobre o nosso lado sentimental, sobre o nosso lado amoroso, se a pessoa volta, se não volta, como está, como não está. E as leituras aqui do canal estão sendo bastante sobre isso. Mas eu gosto também quando a Padilha vem aqui abordar outras áreas da tua vida. Tá? E eu espero que vocês gostem, espero que vocês engajem esse vídeo aqui para que eu possa pedir até mesmo para a Padilha trazer mais leituras financeiras, para pedir para a Padilha trazer mais leituras aqui de caminhos, leituras de decisões, sabe? Eu gosto muito disso, eu gosto também de sair um pouquinho do lado amoroso, tá? Mas é como eu falei pra vocês, eu sento aqui e deixo fluir, gente. Eu não tenho texto programado, eu não programo nada, tá? O que vem, eu interpreto a leitura, posto na internet, peço que a Padilha direcione pra quem precisa. Agora, pra eu poder também repetir leituras assim com mais frequência, eu diria, eu também dependo muito do engajamento de vocês, tá bom? Porque senão, às vezes é um pouco complicado ficar postando leituras que mudam muito o ritmo do canal, porque tá numa fase de crescimento, tá numa fase que o algoritmo do YouTube ele tá entendendo ainda como que funciona, meu canal é muito novo, então se eu mudo muito também, sem engajamento de vocês, o YouTube dá uma bugadinha e não entrega nem notificação. Às vezes tem semana que as pessoas comentam aí que não receberam notificação, e normalmente é por conta disso, tá? É por conta da falta de engajamento em vídeos que mudam um pouco a temática. Vamos lá então, Padilha, eu peço agora 5 cartas do baralho cigano, ou de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Enquanto eu tava aqui embaralhando, falando aqui pra vocês, dando recado, às vezes eu gostaria de dar uns recados aqui pra vocês também, gente, durante o vídeo, porque eu vou olhando aqui pras cartas e vou vendo outros detalhes. E aí eu tava vendo aqui, na carta aqui do 3 de ouros, as duas moedas, elas estão aqui em cima. E aí, essa moeda aqui foi tirada, né? Tá aqui na mão, ó. Eles estão manipulando ela, né? Eles estão mexendo nela. E me veio muita intuição que aqui, algumas vezes, é necessário tirar algumas coisas do local aí para limpar, algumas coisas do local para movimentar, para olhar para elas, para estudar elas. E depois colocar no lugar, talvez, com mais limpeza, eu falaria, mas não sei se você está conseguindo entender a analogia do que eu estou querendo te falar. Às vezes é necessário a gente mover algumas coisas de lugar aqui, para mesmo que depois a gente precise devolver elas para o lugar delas, elas estejam mais limpas, elas estejam mais reluzentes, elas estejam... como é que eu posso falar? Elas estejam cuidadas, sabe? Cuidadas, essa aqui é a palavra. Essa aqui é a palavra. E lembra que lá atrás na leitura eu até te falei assim, ó, presta atenção nos detalhes dessa semana. É como se talvez existem algumas coisas que você precisa mover de local, você precisa mover de lugar aqui para poder observar mais de perto e ver os detalhes, tá? Depois você até pode devolver para onde estava. Mas talvez seja necessário, assim, em vez de ficar olhando aquele porta-retrato na parede, pega ele e observa ele mais de perto, vê detalhes, tá? É só uma analogia que eu tô fazendo aqui para que você enxergue e observe detalhes aí da tua vida. Eu acho que você vai entender, se você chegou até essa parte da leitura, porque ela tá fazendo sentido para você, então você vai saber o que de repente você tá precisando analisar de detalhes aí. Talvez detalhes que você tenha deixado passar batido,
sabe assim, quando a gente percebe, quando nem percebi, me perdi? Quando nem percebi, tava olhando demais para outras coisas e acabei me perdendo de mim mesmo. E aí talvez agora seja necessário que você possa observar para que você se reencontre, tá? Pode ser muito algo nesse sentido aqui que a Padilha está me falando. Vamos lá então, Padilha, 5 cartas do baralho cigano, ou de algo mais que a pessoa precisa ficar sabendo. Tô adorando essa leitura, gente, uma leitura muito intensa, bem diferente de outras leituras que trago aqui no canal. Olha a carta das estrelas chegando aqui. Essa carta, ela fala, até eu falei aqui atrás, né? Pode até ser algo espiritual para você, pode até ser algo que alguma entidade espiritual aqui ao teu lado te apoiando, falando com você, te conduzindo de alguma forma. E a carta da estrela do baralho cigano, ela é uma carta que fala sobre a espiritualidade. Ela é uma carta que ela fala sobre esperança, sobre a gente conseguir olhar para frente com uma outra perspectiva, que talvez você não esteja conseguindo exatamente nesse momento. Mas a carta da estrela, ela vem aqui falando que existe sim esperança, existem novas possibilidades chegando, existem novos caminhos, existem bênçãos espirituais também. E mais uma carta que meio que me confirma também que a Padilha está falando com alguém que ela já falou essa semana aqui em uma outra leitura. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que foi na leitura de segunda-feira. Quem assistiu a leitura e me confirma, e lembra das cartas e me confirma, pode confirmar. Saiu a carta das estrelas e saiu aqui as cartas do 4 também, de vários naipes diferentes. Então aqui é a espiritualidade aqui me confirmando, tá? A carta da mensagem, bem interessante, essa carta tá chegando nesse momento aqui dessa leitura. Eu olho aqui para a carta da mensagem, é financeiro isso aqui, tá? É algo até mesmo no teu trabalho, remetendo e falando aqui, possivelmente a reconhecimento. Talvez alguns de vocês aí esperando por uma proposta, esperando por alguma novidade, algum currículo que tenha sido entregue, alguma promoção ligado aqui ao trabalho, e que você está buscando por reconhecimento. A partir do momento que você consegue olhar para você mesmo, que você consegue olhar para os teus valores, para aquilo que você sabe fazer e como você sabe fazer, novas oportunidades elas vão também surgir aqui na tua vida. Tem mensagem chegando, tá? Tem mensagem chegando. Não é somente essa que você está ouvindo de Maria Padilha, não. Tem mensagem chegando. A carta a carta do jardim. Eu falaria que a carta do jardim aqui nesse contexto é até mesmo algo ligado aqui à socialização. Lembra que atrás quando eu falei que eu via você comemorando, e talvez até mesmo com outras pessoas, pode ser um novo ciclo chegando aqui na tua vida com pessoas novas, com pessoas que vão estar torcendo por você, com pessoas que vão estar te ajudando, vão estar de alguma forma até mesmo te instruindo, te conduzindo também, para que você consiga atingir objetivos que você quer. Eu falaria que esse jardim aqui está muito associado com o 4 de paus, falando sobre celebrações, sobre lugares novos, sobre pessoas novas. Eu até falaria assim, uma nova identidade, uma nova versão surgindo aqui de você mesmo. E aí, muito importante te ressaltar mais uma vez, tá? A carta de jardim, ela também fala sobre alegrias. Então, de repente, aqui na tua área social, você socializando com outras pessoas e se sentindo muito mais alegre, você se sentindo muito mais seguro, muito mais confiante, talvez até mesmo com a coragem que você está precisando, que talvez está faltando de alguma forma, que é algum tipo de coragem. Olha a chave, tem abertura aqui no teu lado financeiro, Padilha confirmando muito lindamente aqui com o baralho cigano. A carta da chave, ela traz essa abertura, realmente, eu até falei isso aqui, mas a palavra que me vem na mente é resposta, é solução. É resposta e é solução. E mais uma vez, essa carta que tá me chamando a atenção, porque eu acredito que também saiu na outra leitura. Gente, parece que as leituras estão muito conectadas, hein? Essa aqui com a outra leitura aqui. Com certeza é uma continuação do que a Padilha começou te falando lá atrás, e agora ela tá aqui concluindo. Espero que você assista a outra leitura, que você, se não assistiu, corre procurar aqui no meu canal, para você assistir. Essa carta aqui da chave, ela vem me falando sobre solução. O que eu tô vendo aqui é solução. É como se você realmente fosse girar essa chave, como se você realmente fosse aqui começar um novo caminho com muita abertura, um novo caminho com muito mais segurança, com muito mais felicidade. Com muito mais felicidade. E finalizando com a carta da torre. Com certeza isso aqui é uma confirmação. Com certeza essa carta aqui é uma confirmação também. Gente, é quase que uma... as cartas do baralho cigano aqui, que vieram aqui nessa leitura, elas estão quase iguais às cartas da última leitura, tá? E é outro deck, é outro baralho,
totalmente embaralhado, tá? E os meus vídeos é que eles não têm edição de corte. Que a Padilha só está confirmando para você tudo que ela já te falou no último vídeo, ou tudo que ela vai te falar no último vídeo. Se você ainda não assistiu, você corre lá para procurar. E a carta da Torre, ela vem mostrando aqui para você que não tenha medo, tá? Não tenha medo de começos, não tenha medo de recomeços. Eu até falaria assim, ó, olhando para essa carta aqui da Torre, associo muito ela aqui com esse 4 de espadas. Faz essa pausa de reflexão que a Padilha está te pedindo. Olhe um pouquinho para você mesmo. Muitas vezes a gente se sentir sozinho não é algo ruim, não. Muitas vezes a gente se sentir sozinho é algo que faz com que a gente possa se encontrar, se reencontrar. E parando para pensar, como eu falei lá no início aqui da leitura, eu acho que agora uma complementa muito aqui a outra. Você conseguindo olhar para dentro de você mesmo, entendendo tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, entendendo tudo que você quer daqui para frente, e até mesmo tendo muito mais certeza de onde que você quer chegar. A carta da Torre, muitas vezes que fala sobre desmoronamento, eu também falo muito sobre uma questão da gente conseguir olhar para dentro da gente mesmo. Às vezes é necessário a gente se isolar, às vezes é necessário a gente se sentir sozinho, tá? Quando a gente tá lá em cima, às vezes um pouquinho sem rede social, um pouquinho sem escutar a opinião dos outros, um pouquinho sem pensar em família, sem pensar naquilo que parece até que é sólido, até falaria, né? E falei isso aqui na outra leitura. A carta da Torre, como ela é construída em pedra, parece que muitas vezes é sólido, parece que muitas vezes é algo que nunca vai desmoronar. E às vezes quando a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente percebe que as coisas estão desmoronando sem a gente nem ter percebido. Até como eu falei ali atrás, numa parte da leitura. Sem perceber, você foi indo e se perdeu de você mesmo. E talvez agora que seja necessário você primeiro de tudo olhar para dentro de você. Se você quer que alguém volte, se você quer que alguém te procure, se você quer, como eu te disse lá atrás, né? Se você quer saber do teu lado amoroso, do teu campo amoroso, do teu campo financeiro, é necessário primeiro que você olhe para dentro de você, primeiro você se cure. O teu financeiro que ele precisa andar, o teu financeiro ele precisa caminhar. Tem coisas chegando aqui para você, tem espiritualidade querendo te trazer equilíbrio financeiro, estabilidade para tua vida, prosperidade para tua vida, caminhos abertos, caminhos com muitas novidades. Mas é necessário que nesse momento, nessa fase aqui, você primeiro faça uma pausa e olhe para dentro de você mesmo. Não tem como amar uma outra pessoa sem o amor próprio. Eu acho que eu vou até encerrar a leitura com essa frase, porque é algo que fecha de uma forma muito bonita com essa leitura, tá? Não tem como você se dedicar a uma outra pessoa se você também não conseguir se dedicar a você mesmo, se você não conseguir também ser fiel àquilo que você pensa e àquilo que você sente, tá? Então, é isso aí. Acho que eu consegui falar tudo que eu precisava aqui com essa leitura. Ela já ficou muito longa, já são quase 43 minutos já de gravação. Então eu agradeço a Maria Padilha, agradeço ao povo cigano por essa leitura profunda, por essa tiragem profunda. Eu espero que ela tenha feito sentido para você e espero que te ajude muito, tá? Se tem algo aqui que está precisando melhorar no teu lado financeiro, faz atenção. Observa os detalhes essa semana, porque vai ser uma semana de muita resposta. Respostas que estão vindo já dentro do teu peito, já estão vindo dentro do teu coração. Gente, se você chegou até aqui, fica só mais um pouquinho comigo, só para dar um recadinho no final do vídeo, não custa nada para você. Prometo ser bem breve, bem rapidinho. Pessoal, eu moro na Alemanha, como sempre falo para vocês, e eu pretendo e vou voltar a morar no Brasil. Para que isso aconteça, minha casa ela é muito pequena, então eu quero construir minha sala de atendimento. E também vai ser um estúdio de gravação para que eu possa trabalhar com o canal. Dessa forma eu vou ter muito mais tempo de gravar mais leituras para vocês. Por enquanto eu estou fazendo somente vídeo segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas. Mas eu tenho o plano de voltar a gravar vídeo todos os dias, como eu fazia no início do canal. Eu postava vídeo 7 dias por semana. E também eu tenho o projeto de criar um canal onde eu vou postar vídeos de signos, as tiragens do signo para a semana, que é uma coisa que eu amo fazer. E também que eu pretendo fazer lives aqui no YouTube. Para que tudo isso aqui aconteça, eu conto muito com a ajuda e com o apoio de vocês. Além dos comentários, dos hypes, do like, para que o YouTube ele tire os vídeos aqui da Alemanha e leve para o Brasil e para países que falam português. Vocês podem também me ajudar se tornando membros do meu canal aqui embaixo. Tem um botãozinho, tem 2 valores que são bem baratinhos, bem acessíveis. Ou então vocês podem clicar no link da descrição, tem ali embaixo o LivePix, pode ser o valor que você sentir no teu coração, o link já te direciona diretamente pro LivePix, ou então através do Pix, tá aqui na tela, herdeiro-da-magia@gmail.com. Turma, lembrando vocês, qualquer valor, 1, 3, 5, 7 reais, todo e qualquer valor vai ser muito bem-vindo e vai sim me ajudar
para que eu possa voltar para o Brasil o quanto antes, para que eu possa me dedicar a esse trabalho aqui de forma integral, tá? Então, assim, ó, não é obrigatório, é se você pode, se você sente no teu coração, se você quer ajudar o meu retorno, tá bom? Lembrando todos também que o nome de vocês aparece aqui na tela, das pessoas que ajudam, e também coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha, aqui onde eu faço as minhas rezas, faço minhas orações, e peço que Maria Padilha abençoe todas as pessoas que estão me abençoando, e que todos os nomes que estão aqui possam receber. Cada um está passando por uma dificuldade, cada um deve estar passando por um problema diferente, um momento, uma fase da vida diferente, que eu não sei qual que é, mas que Maria Padilha com certeza conhece, e ela vai estar abençoando vocês, tá bom? Então, gente, quem quiser participar, não é obrigatório, mas qualquer valor, 1, 3, 5, 7 reais, qualquer valor vai ser muito bem-vindo, tá bom? Deixa um beijo no coração de todos, eu amei a leitura do vídeo de hoje. Lembrando para vocês, vídeo no meu canal, segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas. Beijo, turma. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.